Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. O seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E tá começando agora mais um Na Mesa Cast, o podcast que você já sabe como funciona toda terça-feira, mas hoje, agora, nesse momento, algumas pessoas estão nos assistindo nesse momento, que é sábado, dia 10 de maio, o dia que antecede o Dia das Mães. Nós estamos aqui no ar, querida Carol. A gente recebeu feedback do último programa que foi transmitido, porque chegou na terça-feira e a gente não tinha outro programa. Então, para deixar alinhado aqui as expectativas dos nossos ouvintes, a gente transmite no sábado, a gente falta na terça. A compensação é o banco de horas que a gente gera. E a hora extra é 100%, Renato. Por isso que a gente grava de sábado. Então é perigoso aí uma semana ficar sem programa, porque estamos com folga acumulada. Isso aí. Pois é. Aí, então, lembrando para você que está nos assistindo ao vivo, ou mesmo você que está nos assistindo depois, nós precisamos que você assista todo o episódio. Para isso, dá para nós um bom número lá, né? Pro YouTube falar assim, poxa, o pessoal gosta desse negócio. Curte, vai até o final. É legal. Aí ele começa... A aderência é alta. Exato. Não é verdade? Aí quando ele fala assim, o pessoal gosta desse programinha, aí o que acontece? Ele começa a mostrar pra todo mundo, olha só o que o pessoal gosta. Entendeu? Olha que programa bom. E aí a gente vai tendo cada vez mais inscritos, já estamos ali perto dos 160, é o nosso número quase. Mas a gente precisa de milhões. Milhares. Milhares, meu filho. bilhões pra gente poder o quê? Ganhar dinheiro com isso, pedir as contas nos nossos trabalhos. Viver da arte. Viver da arte. Viver da obra. Da obra. É isso aí. Então compartilha nos seus grupos aí, né? No WhatsApp aí, onde tem seus amiguinhos, seus primos, né? A sua família, aquelas pessoas que, né, gostam de um conteúdo na internet, né? No YouTube. Por favor, faça esse favor aí. Então vai lá, colabore. Dê o seu like. Deixa seu comentário. Participe plenamente, se inscreva, por favor. Please dom. Exatamente. E quero contribuir, quero ajudar de alguma maneira. Não faz isso. Isso é humilhante. Como não? Gente, fique claro que o grupo todo não decidiu ter essa linha de Olha só, humilhante é roubar e não poder carregar, tá certo? Olha aí, isso que é humilhante. Vamos lá. Qual que é o próximo? Bom, o próximo momento aqui, o nosso segundo momento dos nossos programas é... A indicação cultural. Dica cultural. Dica cultural. E que estamos muito felizes. Muito. Há um engajamento agora, Leandro. Tem alguém... E agora, se eu fosse você... É um filme isso aí, né? Eu chamaria... Você já tá indicando esse? Não. Eu só tô falando que eu tô contente, Carol. Você quer que eu chame a estrela do quadro? Mas, por favor. E coloque ela em evidência. Na capa. Na capa não, na tela. Na tela. Põe na tela aí, velho. Latido ao dedo de ouro, por favor, velho. A estrela. Vai, aí. Por favor aí, velho. Carol, tem indicação, Carol, velho? E aí, Carol? Eu tenho. Quantas? Tenho muitas, Renato. Não, mas põe uma pra não gastar o cartucho. Não dá aquela. Não, o que eu comentei com os meninos que nos últimos dias a gente tem maratonado em casa filmes do Tom Hanks, Renato. Olha aí, ó. E um desses que eu vou indicar aqui vai virar um programa, ó. Não. Já falei, calma. Não fala aquele. Aquele lá não. Ah, não? Não, aquele lá não. Então, é o mais novo do Tom Hanks. Não é esse que vai virar programa, tá, gente? Mas é o mais novo do Tom Hanks. Ficou pouquíssimo tempo no cinema. Sim. Mas tá agora no Prime, que é o Aqui, ou Here. Here. Cara, muito bom. É um filme bem... Sinopse. Bem bacana. Ele traz o ponto de vista de pessoas que viveram em uma mesma casa. Toda a gravação é o ponto de vista somente de um cômodo, que é a sala. Sério? Então ele traz uma mensagem de... antes de você, coisas já aconteceram.
Sim, né? Sim, tipo, sim, né? Sim. Muito parecido, contextos, né, de família e tal. Mas ele traz uma mensagem de quanto que o tempo passa rápido e por vezes a gente deixa de viver coisas que eram da nossa vocação, ou fazer coisas que com o tempo, tipo, você desprioriza porque tem outras prioridades, e aí do contexto de vida mesmo, de né, o que dá mais dinheiro em detrimento daquilo que você tem como sonho, como vocação. Certo. Então é bem legal. É bem legal. É assim, divertido. Quem gosta de filme... Ah, ação, rapidez, não é... Ele te prende. Não é pra você. Mas Ele te prende. Prende, Então, Renato. é isso aí. O filme é bom, eu indico, super indico. Muito bem, eu também quero fazer uma indicação. Fala aí, O Leandro. problema é que eu não tô achando. Você esqueceu? O quê? A fita. Não, na verdade eu ia indicar um livro pros nossos amigos, mas eu não aqui tô é filme, achando querido. ele aqui. Não. Você falou dicas culturais. Não, mas aqui era Livro é cinematográfico. cultura. Eu vou indicar um livro a você. Qual que é o livro? O livro chamado Esther na Casa da Pérsia, ok? É um livro que fala sobre Esther, mas fala de uma maneira muito legal. O autor, ele é um cara que ele traz até algumas citações de âmbito cultural, né? Ou mesmo ele cita alguns filmes, alguns livros, né, digamos assim, seculares. Mas é um livro muito legal que traz... Ele fala sobre a Esther, o livro todo de Esther, capítulo a capítulo. E de uma maneira muito leve. Então, pra quem não tá muito acostumado a ler, tipo assim, aquelas pessoas que falam assim, não, eu não consigo ler, sabe, tem dificuldade de estudar e tudo mais. É um livro muito bom porque a escrita dele é tipo uma conversa, entendeu? Legal, ele cara. vai, ele é tipo uma pregação bem falada, assim, a escrita. Confesso que pra mim foi até difícil, porque eu tô acostumado a ler livros mais descritivos, assim, mas ele tem muitas perguntas, tem hora que ele pergunta, ele responde, perguntas retóricas, logicamente, Obviamente. mas ele responde e tal, não sei o quê. Uma leitura muito legal, e ele expõe a vida de Sim. Esther de uma maneira muito coerente, até assim, exegeticamente falando mesmo. Um livro um livrinho pequeno, Então pra ele você fala ler muito ali... de Mordecai. Fala- Mardoqueu. Não. É que ele fala de todo o livro de Esther, capítulo a capítulo, entendeu? Então é um capítulo pra cada capítulo do livro. Olha, Top. muito legal o livro, gostei Poxa, bastante. Muito Maravilha. bom. Bastante. E você, senhor Renato? Puxa, alguma- minha dica vai ficar com um novo filme aí que está no Prime Video, chamado George Foreman, que conta a vida. Novo quanto? Novo 2025, cara. Agora tô tomando esse cuidado, viu, Leandro? De trazer só coisas novas aqui. Sim, Eu justamente. Fui duramente criticado aqui um dia, porque fui indicar uma série de 2023. Exato. Né? Então eu tô tomando um cuidado de pegar assim um range aí de 6 meses. Não, Só e o pior é obras que a novas. pessoa que falou pra você... Não. Eu não vou falar nada. Não fale nada. Depois sugeriu um negócio aí... Não. De 2000. Fique tranquilo. Mas eu tô tomando esse cuidado. Então eu olho a data que foi feito, entendeu? E o filme de George Foreman, ele fala da vida, da transformação mesmo dele, né? Depois que ele se converteu e tal. E fala também muito da mãe dele, cara. Como ela orou por ele, como ela nunca deixou de apresentar Cristo como solução para os problemas dele. Enfim, é um filme muito legal, como ele caiu, como ele se reergueu. Assim, top mesmo, cara. Mas aí eu acho que o gancho, cara, desse filme para o nosso programa é sensacional, Sim, Renato. Sim. Do papel da mãe, né, na vida de dele. ter uma ali, mãe né? como background. Como isso é importante na vida de todos nós. Sim. Né, Leandro? Maravilha. Né, Carol? Muito bom. Bom, se essa é a sua dica, quem sou eu pra falar contra? Quem sou Desindicar. eu Quem pra sou eu para desindicar essa sou eu. dica? Então vamos... Mas é isso, essa é a minha dica. George Foreman. Muito bem, então você que tá aí, se você também tem alguma indicação, algum comentário sobre alguma dessas coisas que nós indicamos aqui, seja o meu livrinho que foi também criticado nesse momento, ou seja, o filme que a Carol indicou, o filme que o Renato Seu livro não comentou, foi criticado. você criticou o fato de eu, de mim, comigo mesmo, Sim. indicar um livro, mas tudo bem. Não. Então, se você quiser fazer um comentário, mande aí, comente aí, pode ser até agora, se você está nos ouvindo agorinha e assistiu algum desses, pode mandar o seu comentário aí que nós estamos aqui prontos para dialogar ou mesmo interagir com você, certo? Sim. Mas enquanto isso, vamos para o nosso tema de hoje. Ora. Antes de ir pro tema... Deixa eu te ensinar um negócio.
Depois que você tocou a vinheta, não, deixa eu passar... Destoca a vinheta. Deixa eu te ensinar um negócio. Toca igual o disco da Xuxa. Igual o disco da Xuxa. Peraí um pouquinho, Carol, a formação dele é outra. Vamos ensinar pra ele aqui o negócio. Quando eu faço isso aqui, ó. Sobe. Quando subir a trilha. Aí é silêncio. Aí você não fala. É silêncio. Entendeu? Isso chama vinheta. É phase in, phase out, né? Fade in, fade out. Mas legal. Então, eu dou o fade, ó. Aí você fica quietinho. Aí... Perdão. Mas tudo bem, vai lá, fala. Ó, e eu recebi... Anos e anos de profissionalismo. Mas não é. Não se formou, mas ele tem por tempo de estrada. Peço perdão. Mas o que acontece é o seguinte, eu fui duramente criticado aqui pela informação que eu dei anteriormente, que eu não gostei do filme das Aventuras de Pi. Não, então peraí, deixa eu voltar pra outra trilha então. Então deixa eu voltar pra trilha do cinema. Tem uma trilha específica. Tem a trilha. Você não tinha reparado. Você não reparou? Não ouve o programa, né? Não ouço, eu fico com vergonha. Então vai. Agora vai, fala, cinema. Mas o lance é o seguinte, me criticaram aí porque um rapaz no em um YouTube, episódio, o Nino, um ouvinte assíduo, gente boa. Sim. Mas os populares que tem o meu WhatsApp também, várias críticas, cara. Os populares, Carol. Os populares. E aí eu comecei a ver formas de assistir esse filme gratuitamente, né? Porque ele não tem no Amazon, não tem. Eu assisti e ratifico aqui a minha posição, viu? Ele é muito bem feito, é um filme muito bem feito, As Aventuras de Pi, mas a mensagem final desse filme eu não gostei realmente e lembrei porque eu não gostei. Então peraí. Vamos. Você tá ratificando. Só ratificando. Não. O que eu quero te falar é o seguinte: uma coisa a gente precisa aprender nessa vida. Foi difícil pra mim. Receber crítica? Não. Uma coisa que foi difícil, levou um tempo pra mim, mas eu aprendi a duras penas. Que assim, ó, a gente tem que saber distinguir o eu gosto do é bom. Mas é um bom filme. Entendeu? Bem feito. Porque tem muita gente... Porque assim, ó, tem gente quando você fala assim, eu não gosto, aí a pessoa acha que você tá falando que o negócio é ruim. Não. Sim. Por exemplo, eu não gosto de Star Wars. Não gosto. Sim. Pra você... Mas reconheço todo o valor dele. Não. Ele é bem feito. E reconheço que é uma grande obra. Bem feita? Ok? Não, aí eu não sei porque eu não acompanhei a saga. Entendi. Mas eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de valor cultural que ela tem. Eu não gosto de Poderoso Chefão. Nossa. Não gosto. Tem algum problema. Não gosto. Entendeu? Desculpe. Mas aí, por que as pessoas reagem assim como você tá reagindo agora? Porque você se sente afetado no seu ego, porque eu não gosto do que você gosta. É verdade. Mas reconheço que o negócio é bom. É outro exemplo. Sim. Ivete Sangalo. Eu não gosto de Ivete Sangalo. Não gosto do estilo, não gosto de letra. Mas que a mulher canta e o show dela, para quem gosta, excelente. É isso. Eu não sei. Mas por exemplo, claro que comida japonesa. Não gosto. A gente vai longe, gente. Vai. Eu acho que, tipo, 1 hora de programa vai ser só de falar sobre isso. As Aventuras de Pi é um filme muito bem feito, mas muito bem feito. Isso é verdade. A mensagem final do filme eu realmente não aprovo, não gostei, e é isso. Ok. Dito isso, tudo isso. Você só queria falar. A mesma coisa porque ele foi criticado. Não fui criticado. Você foi criticado. Você não sabe o que eu ouvi no... Não, deixa quieto, deixa pra lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Ó, pra falar desse tema, eu vou começar cantando uma canção. Meu Deus. Sempre. Meu Deus. É assim, ó. Mamãe, você é amor, é meu exemplo da vida. Eu te ofereço um Dolly com toda a emoção. Dolly Guaraná. Dolly. Um jabá gratuito, Leandro, para todos os nossos... A gente tá tomando Dolly, é nosso patrocinador. 152k ouvintes aí, entendeu? Ganharam um jabá gratuito aí. Pois é, meus amigos, hoje o nosso tema é mães. Você ignorou completamente a canção. Não, eu só tô fazendo a vírgula. Dia das Mães, não ignorei nada. Dia das Mães, amanhã, ok? O vulgo dia 11 de maio. Segundo domingo do mês, Segundo domingo do mês de maio é o Dia das Mamães. Exatamente. Né? Mamães que são peças fundamentais. Exato. Não na nossa vida, né?
fundamentais, essenciais, não na nossa vida, mas na história da humanidade. Exatamente. Porque não existe ser humano sem mãe. Exatamente. E é disso que nós vamos falar hoje, da importância e também, por que não trazer aqui a nossa memória algumas mães da Bíblia. Porque tem muita gente que fala assim, porque a Bíblia é machista, porque só traz os homens, só fala dos homens, os homens. Mas essa semana eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado. Um rapaz chega pra uma menina, foi um story no Instagram, aí ele chega pra uma menina, acho que era em inglês até, devia ter salvo o vídeo pra trazer aqui. E aí o rapaz chega e fala assim, que você acha as mulheres importantes? Aí a menina, sim, aquela discussão de Red Pill, aquela bobagem toda, né? Sim. Aí a menina fala assim, lógico, as mulheres são super importantes na história. Aí ele fala assim, quem inventou a luz? Aí ela fica olhando pra ele, ele fala, quem descobriu a gravidade, né? Quem bolou a teoria da gravidade? Aí quem não sei o que, quem foi a lua? Quem falou tudo? Aí ele falou assim, não eram todos homens? Aí ela olhou pra ele e falou assim, mas quem deu a luz a todos esses homens? Exatamente. Ou seja, metade da população do mundo é mulher. E a outra metade foi gerada por uma também. Olha aí. Não é verdade? Ou seja, a mulher está envolvida. Entendeu? Entendeu? É verdade. Não é verdade, Carol? É. Aí, exatamente. Mas é legal porque assim, a gente... eu sou homem, Renato é homem, se você não percebeu. E nós temos aqui uma mulher e uma mãe também, né? Exatamente. A nossa querida irmã Carol. Calma, tranquila. Não é, calma. Olha lá, rindo, olha lá. Aquilo ali é o riso da calma, o riso sereno. E com isso dizer que assim, né? A mãe, ela tem um papel fundamental. A minha teve um papel fundamental na minha vida. E as mães têm um papel fundamental na vida dos filhos, né? Mas... antes disso, é preciso a gente conversar um pouquinho sobre o que é ser mãe. Exatamente. Não é, Carol? E diga-me você, como uma experiência pessoal, como foi pra você no dia que você... porque é diferente ser mãe de ser pai. Exatamente. No sentido da experiência, porque que nem o pai, seu Renato, mas a gente leva 9 meses até pegar a criatura, o pai tá né? sendo gerado, né? O pai ele vai... Tá sendo gerado a mãe, do dia 0, ela já... tudo começa a mudar, né? Exatamente. Porque o corpo muda, as sensações, ela já tá interagindo com o filho constantemente, Leandro. Diariamente. Quando nasce, aí tem a amamentação, aquela coisa. Diga pra nós, Carol. Carol. Em termos de... olha lá, já estamos lá, já chegamos lá, Renato. Chegamos no ponto chegamos que lá, aqui a audiência começa, Leandro. Chegamos lá. Então, Carol, nos fale, o que mudou, o que era a Carol antes da maternidade e Carol depois da maternidade. Qual é a diferença? Não vai conseguir falar. A gente vai te ajudando. Vai. Aqui existe um suporte psicodélico muito bom. Pode falar, Carol. Aqui nós estamos para lhe ajudar. Eu não sei se o Lucas tá ouvindo, mas se ele estiver ouvindo, ele fica chateado quando eu falo isso. Então fala. Eu nunca sonhei em ser mãe. Eu não fui uma menina, tipo, adolescente ou criança que falava de ser mãe. Então, quando eu casei, a gente também não planejou rapidamente, ou não estava dentro de um planejamento a gente ter filhos, né? Mas o Senhor nos abençoou, né? Com filho. Que legal. E aí, quando a gente olha, quando eu olho pra minha vida do antes e depois... Isso. É aquela frase clichê que todo mundo fala, né? Que quando nasce o filho, nasce uma mãe. Sim. E a dedicação e o amor e a forma como eu enxergo a maternidade não foi algo planejado. Eu creio que foi o Senhor que colocou, né, no meu coração. Também que é a questão da educação intencional. Sim. Né? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque você é a única mãe aqui no nosso meio. Não tenho como perguntar pra outra mãe. A gente volta com os populares depois. Mas o que eu quero dizer é que... Não, assim, ó, só pra tentar te ajudar na sua exposição. É lógico que você tá falando de um ponto de vista pessoal, mas tenta dizer sem pensar no Lucas. Não, é verdade, porque assim, ó... não, porque assim, ó, eu vou falar pelo menos a minha percepção olhando pra minha esposa, né? Quando a gente fala da maternidade com uma mulher, ela não consegue dissociar a experiência de ser mãe do filho em si. Ela sempre vai falar sobre a maternidade vinculando ao filho. Vinculando sentimentalmente. Mas existe um negócio que talvez vocês não percebam, que existe uma distinção da feminilidade da mãe e da mulher. Entendeu? Da mulher sem o filho
e da mulher quando ela se torna mãe, sem dúvida. Seja ela filho natural ou não, biologicamente mas aí eu acho que tem o contraponto de quem... E aí eu não sei, tá? Eu acho que pode acontecer... Tá bom que... Não, tô só fazendo aqui, levantando a bola, Carol. Eu tô aqui pra te ajudar. Porque existe, e era esse o ponto que eu queria trazer. Sim. Que nasceu em mim, assim que os meus filhos nasceram, principalmente o primeiro, essa coisa do ser mãe, da educação, do criar de forma intencional, do ter a ciência de que a minha vida iria mudar, de sair, de desvincular, eu acho, que essa coisa de ser mulher somente, com os interesses e com as vontades e com as necessidades e com os interesses, né, que eu acho que eu falei antes do começo dessa frase. Falou 2 vezes, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E depois que o filho nasce. Sim. Não, é claro que não foi, tipo assim, rapidamente, porque eu acho que vem a questão do... caramba, estou deixando de ser eu, estou deixando de fazer coisas que eu gostava, estou deixando para me dedicar, principalmente ali no começo, né, quando é bebê e tal, único, exclusivamente a uma criança. Sim. Então, o que eu vejo muito de diferença de ter tido o privilégio de ter tido 2 filhos? O primeiro, eu sinto que essa desconexão entre eu ser mãe, ser mulher e depois ser mãe, foi muito maior. Em detrimento da Helena. Porque eu acho que o fato de já ter filho, então... Sim. Né, e eu já estava naturalmente conformada, vamos colocar assim. Muitas preocupações com a minha realidade. Com o primeiro. Sim, muitas preocupações. Preocupações, inclusive, demasiadas, que depois eu fui entendendo que passa e tudo mais. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso que eu tô falando? Deus foi... Eu acho que na minha vida, tá? Eu tô falando isso na minha vida. Sim. O fato de eu não ter tido uma expectativa, eu não ter tido um planejamento de ter filhos, e quando eu tive filhos, o Senhor ter colocado um coração de mãe, entende? Sim. É de Deus. Sim. Porque eu não sei se isso acontece com outras mães, sabe? Tipo assim, essa cair a ficha de que agora, cara, você vive pra outra pessoa. Sim. E é isso. Mas pensar um pouco nisso que você tá falando, Carol, acho que também... Pelo menos, assim, aí falando um pouco da experiência de pai, mas eu acredito que pra mãe também, o amor, ele também ressignifica. Sim. Né? Antes, eu acho, na minha experiência, eu entendi o que era amor. Sim. Quando você tem um filho. Entendeu? E que foi quando eu descobri de fato que não tinha nada a ver com sentimento, emoção. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Não é condicionado, né? O amor não é condicionado a algo. E não tem nada a ver comigo, né? Exatamente. Então eu acho que tem um pouco disso, né? De você ressignificar, você entende melhor muitas coisas que antes você só sabia, né? De ouvir falar, né? Como, por exemplo, você compreende muito melhor o amor de Deus quando você se torna pai, quando você se torna mãe. Sim. Né? Sim. De você falar, poxa, o que Deus fez por mim? Ele deu o filho dele. Aí você olha para aquele ser que depende de você, que você ama, e você fala, poxa, o Senhor entregou isso aqui para morrer no meu lugar. Então eu acho que até a compreensão do amor divino, ele só vem depois que você se torna pai, depois que você se torna mãe. Sim. Vocês veem dessa forma também? Grandes amigos. Sim, sim. Tanto que assim, eu vou dizer uma frase que eu ouvi uma vez, fiquei pensando e concordo plenamente. O ápice da feminilidade é a mulher ser mãe. Não tem como ela ser mais mulher depois disso. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Deus, quando criou o homem e a mulher, né? Eu acho que o ápice da masculinidade é você ser pai. Sim. E o ápice da feminilidade é você ser mãe. Tipo assim, eu digo pela minha esposa, assim. A minha esposa era uma pessoa antes de ter filho, antes da maternidade, e ela é outra. Antes da maternidade, minha esposa chorava muito mais fácil por algumas coisas, por alguns problemas, era mais sensível em alguns aspectos. Não que ela não chore, que nem a Carol tá chorando aqui agora. Tá, não é disso que eu tô falando a respeito de si. Sim. É aquela ideia da leoa, sabe? Tipo assim, problemas que antes eram problemas muito grandes, que faziam com que ela chorasse, hoje ela vê que, tipo, é fichinha diante da responsabilidade maior que é você... eu nem sei se ela percebe isso, mas aquele lance da leoa, sabe? Tipo assim, da proteção. Sim. Então, por isso que eu acho que eu realmente, quando eu vi isso, achei interessante e fiquei pensando, é verdade. Uma mãe, você quer ver uma mulher, tipo assim, no ápice de ser mulher,
mexe com o filho. Mexe com o filho. Às vezes que eu vi minha mãe, assim, no ápice da braveza, a gente até brinca lá em casa, fala que minha mãe faz as coisas voarem quando ela... Foi nos momentos que alguém mexeu com o filho, fez alguma coisa com o filho. Sim. Aí é o momento que minha mãe, tipo assim, se transforma. E não é que na maldade nada, mas é tipo assim, opa, vou proteger aqui. Todas as nossas mães, e isso é muito louco, porque quando você vai pra Bíblia, a Bíblia, nos textos que fala sobre a mulher e sobre o valor da mulher, a Bíblia justamente já traz na bandeja dessa expressão sobre a mulher a maternidade. Sim. Sobre o fato dela ser mãe, dela cuidar, dela educar. E basta você ver na experiência de vida que a gente tem, é diferente quando a avó morre e quando o vô morre. Né? Quando a matriarca ela morre e quando o patriarca morre. É diferente como lida a família com isso, como a família dispersa é diferente quando o vô morre. E quando a avó morre, isso aí é fatídico, né? E é legal você falar sobre como a Bíblia já traz isso de bandeja, porque até mesmo, tem até um texto aqui que a gente vai ler, que fica em Isaías 49:15. Sim. Que quando Deus quer trazer meio que um parâmetro do amor, né, dele, tipo assim, ó, como é que eu vou comparar o amor dele? O meu amor, né? Como é que eu vou falar do meu amor para que eles possam ter uma ideia? Ele traz o amor de mãe. Né? Sim, que é Isaías 49:15. Deixa eu ler aqui. Não, vamos ler. Hoje é um dia especial, vamos deixar a mãe ler, né? Não vamos, pelo amor de Deus, vamos deixar a mãe. Eu acho que tinha que ser o Cid. Eu vou sugerir até uma coisa pra você agora, Renato. Pode falar. De nesse episódio nós chamarmos a Carol de mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pelo amor de... É tipo escola. Ô, você mãe, quer me traumatizar, é isso? Você sabe que eu odeio isso na escola? Ô, mãezinha. Ô, mãe. Eu vou pegar, eu vou deixar minha filha. Oi, papai, tudo bem? Ô, querida. Por favor, Lelê, né? Me chame de Lelê. Vamos lá, 49:15, livro de Isaías. 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. É isso. É isso. Você vê que ele compara o amor dele por nós com o amor da mãe. Sim. E é engraçado que esse texto eu só fui entender depois que eu tive filho, porque a mãe não tem como esquecer do filho. Porque na hora de amamentar, o peito começa a vazar leite, né? Então como que a mãe vai esquecer se ela tem em si o filho que ainda mama? E é interessante de você ver Deus comparando o amor dele a isso, ou usando, né, da mãe como símbolo pra gente entender, aonde vai a minha preocupação e a minha memória de você. É de um filho que mama. Loucura, né? E a gente sabe como é um filho que mama, né? Exatamente. As nossas noites são bem... São bem atordoadas, assim, nesse período de amamentação, né, Leandro? Pelo amor de Deus. Mas tem um outro texto que é muito interessante, que fala sobre a mulher e que traz também, na esteira da sua descrição sobre a mulher, que fala sobre a maternidade, que tá lá em Provérbios, que a Carol também vai ler agora. Agora a Carol faz tudo no programa. Hoje tipo, é dia das mães. Dia da mãe! Então, mas aí é onde eu menos trabalho, entendeu? Não, mas você nunca viu aquelas famílias que no dia das mães vai todo mundo pra casa da mãe e a mãe cozinha? Exatamente, é tipo isso. Então, Provérbios, capítulo 31. Do versículo 10 ao versículo 31, vocês vão ver agora na doce voz da mamãe do programa. Carol. Vai demorar um tequinho, mas por que a gente trouxe esse texto, né? Porque ele traz o contexto da mulher, né, sábia, a mulher exemplar, enfim, a depender da versão da Bíblia. Mas eu acho que trazendo o contraponto, inclusive, de como que é a mulher contemporânea e a mãe contemporânea. Então, primeiro a gente vai ler o texto e, posterior à leitura do texto, você pode ir vamos falando. traçar um paralelo, Renato. Você vamos pode lá? Ir falando aí. Vamos lá, Renato? Bora. Bora lá? Vai. Vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Além de clarear o dia,
Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Muitos afazeres, hein, Renato? Empreendedora. Muitos afazeres, mas vamos lá. Corroborando com o nosso tema anterior. Aqui eu vou chegar numa questão. Por que eu dei destaque nessa parte aqui de muitos afazeres? Por favor. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Não sei o que é roca. O que é roca aí, irmãos? Vai, lia. Enfim, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Sim. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitoso na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Sim. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Sim. Era aqui que eu queria chegar, Renato. Daqui a pouco eu vou explanar sobre isso. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Bênção. E a mulher contemporânea, diante desse texto, que é... E aí eu não estou falando nem a contemporânea fora do contexto da igreja, tá? Sim. Fora do contexto... Porque aqui a gente está falando da mulher que teme ao Senhor. Sim. Hoje, quando a gente olha para a nossa realidade de mulher, né, de esposa, de mãe... A gente tem sido isso, e aí eu falo especificamente para as mães ou para as mulheres que estão nos ouvindo. Será que hoje a gente tem conseguido aplicar o que a mulher virtuosa, que a Bíblia indica, a gente está conseguindo aplicar na nossa vida? Eu digo por mim, não. Sim. Tamanhos são os afazeres e afazeres que a gente, às vezes, coloca pelo contexto da vida e do mundo. E aí o Renato falou uma coisa que é muito interessante. Obrigado. A leitura, né, quando a gente vai buscar nas escrituras, é importante para que a gente tenha o contraponto do que o mundo está nos dizendo. E o que o mundo nos diz hoje? Que a mulher, sim, ela precisa trabalhar, ela precisa ajudar financeiramente a casa. O texto também fala disso. Sim. Só que a mulher contemporânea, ela prioriza, né, se a gente for dividir a porcentagem ali do tempo... Eu acho que 80% ou até mais está em dedicação ao trabalho, E o que sobra, que é a casa, o marido, os filhos, é o menor tempo. E nesse menor tempo é onde a mulher está sobrecarregada. Ela é uma mulher que é reclamona. Sim. Que ela não valoriza as coisas que estão dentro ali do seu contexto. Ansiosa, né? Tanto pelo dia de amanhã. Tanto que a gente tem uma parte do texto que fala assim, ó... Ela não teme reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Ou seja, ansiosa com o que está por vir, e isso a gente faz, e aí a gente acaba inflamando os nossos maridos. Sim. Diante dessa loucura que está na nossa cabeça. Então são várias coisas, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente olha para essa mulher aqui, que a mulher que teme ao Senhor, ela é elogiada pelos filhos, porque ela dá dedicação, ela dá atenção aos filhos. Ela é elogiada e o marido é respeitado pela postura da mulher. Sim. E ela faz tudo isso aí que está no texto com alegria. Eu vi um vídeo, eu não lembro, eu vi um vídeo, alguma coisa essa semana que falava disso. Quando você olha para a mulher... Sim. Quando você olha o jeito que tá a mulher... E olha pro marido, para você ver como que a postura da mulher interfere na vida também desse marido. Sim. Então o papel da mulher, olha, cara... Leandro, que interjeição foi essa? O papel da mulher, a importância da mulher dentro da casa, dentro da família,
dentro, inclusive dos profissionais, das pessoas que trabalham, porque aqui a gente está falando também disso, né? Exatamente. Sim, tanto que uma coisa que eu sempre comento na igreja, né, com os irmãos e tal, é que as mulheres não percebem, mas elas têm o domínio emocional da casa. Isso aí. Se o pai tá meio estressado, às vezes a casa segue ali e tal, a mãe consegue, Se a mãe tá estressada, ela tá cansada, não tem, ninguém tá no lugar. Ninguém fica legal, porque a mãe tá estressada. E eu sei que hoje em dia é difícil a gente ter essa conversa, né? Por causa do nosso tempo, da questão do feminismo, né? Hoje também por causa do machismo, né? Dessa história dos red pill e tal. Mas, tipo assim, é importante a gente falar sobre isso. Essa semana eu tava ouvindo no podcast uma pessoa que eu acho, assim... exemplar. Eu sempre gostei daquela moça, a Milene Rodrigues. Sabe quem eu tô falando? É a rainha das embaixadinhas, que foi esposa de Ronaldo Fenômeno, mãe de Ronald. Sim. E aí ela tava comentando da história de vida dela. Ela foi jogadora de futebol e tal, né? E aí ela tava num podcast de algum desses locutores de rádio, agora me fugiu o nome. E aí ela comentando, e ela é uma pessoa muito agradável, assim, sempre achei ela muito agradável, muito... centrada. Cara, assim... carismática. Não. E ela tem uma feminilidade, assim, muito interessante, assim, muito maneira, assim. Eu sempre achei ela muito... admirei. E aí ela comentando que no processo dela ser mãe ali, ela se tornou mãe e ela ainda era jogadora. E aí esqueci o nome dele, o cara que tava entrevistando... Ronaldo. Não, o que tava entrevistando ela, perguntou assim pra ela, mas você não pensou em continuar jogando e tal? Ela falou assim, eu não consegui, porque a partir do momento que eu tive filho, eu era mãe. Olha aí, ela quis dizer o seguinte, pra pegar um gancho nisso que a Carol colocou, ela disse o seguinte, olha, eu ainda gostava muito de jogar bola. Ela falou, até hoje eu jogo bola. Eu ainda sou a recordista de embaixadinhas. Eu era a mulher do Ronaldo. Então, tipo assim, tudo que eu mais amava tava nas minhas mãos. Mas eu me tornei mãe. E ser mãe se tornou a coisa mais importante da minha vida. Aí ela conta que ela abriu mão e ela fala, né, que ela ia jogar e o moleque tava sempre com ela. Sim. Em todo lugar que ela ia, porque essa era a criação dela. Ela deixou de jogar, tipo, em times da primeira divisão, porque ela tinha que viajar pra muito longe se ela jogava em time da primeira divisão lá na Itália. Onde ela jogava. Não, ela jogava só em time de Série B. Porque o time de Série B ficava jogando localmente. Ela falou assim, eu não conseguia pensar de ter que viajar, deixar meu filho. Eu não queria deixar meu filho com outras pessoas, porque eu fui criada perto dos meus pais. Ou seja... E isso é uma coisa muito louca da gente pensar, porque a mãe tem essa importância dessa proximidade. Até o plano profissional dela foi baseado nessa maternidade, Sim, cara. Olha, né? que coisa louca. É abrir mão. Você abre mão de coisas que faziam sentido até você ser mãe. Agora, se você perguntar pelo que o Leandro tá falando, e de fato, quem assistiu um pouco dela, será que isso pesou pra ela? Não. De forma nenhuma. Claro que não, de forma nenhuma. Entendeu? De forma nenhuma, entendeu? E o ponto é que ela encontrou o prazer nisso, que eu acho que é uma coisa importante da gente trazer pra todas as mulheres que se tornaram mães, que é o seguinte, olha só, você é mulher, você tem os seus fazeres, você tem o trabalho, a sua carreira, tudo, mas não existe nem nada maior que você possa ter e se envolver, dizendo aqui não como marido, mas como filho. Sim. Do que você ser mãe. Porque os grandes homens da vida, você pode pegar da Bíblia, ou mesmo da história da igreja, por exemplo, são homens que foram o que foram. Sim. Também muito porque as mães entenderam que, o meu papel... Bom, pra gente não ir longe, tá bom? Exatamente. Maria, mãe de Jesus. Exatamente. Jesus, o Salvador da humanidade. Aquele que morreu na cruz. Exato. E mesmo que você não seja cristão e não goste de crente... Dividiu o tempo, Ele né? dividiu a história, morreu na cruz, o que ele fez, tá lá e não tem como revogar. O calendário é um antes e um depois dele. Isso aí. Sim. E a vida dele, até um certo ponto ali, foi cuidada por uma mulher que ouviu uma promessa, entendeu a promessa que não só se tinha pra ela, mas pro filho. Sim. E ela abriu mão de si. Abriu mão de si e outra, viveu em prol daquele filho. Porque eu acho que o grande problema hoje em dia é isso, que muitas mulheres não entenderam o poder de você viver em prol de alguém que vai levar... Porque aí é você pensar na transcendência, né? Um dia eu vou morrer, né? Um dia eu vou morrer e a vida vai continuar. Pra não... Porque eu sei que pegar tudo que envolve Jesus é apelação. Mas você pega a mãe de Moisés, né, Joquebede, porque para pra pensar. Ela estava num contexto em que estava decretado, todos os filhos vão morrer.
ela pega o filho, coloca num cesto e, em fé, entrega ele, tipo assim, lança na água ali, em fé, ela, ó, da providência divina. E o só que fala o Senhor pra Miriam, acompanha. Mas aí o ponto que as pessoas podem falar é, mas provavelmente... Acontecia muito na época das pessoas terem facilidade para ouvir mais a voz do Senhor e os direcionamentos. Podem falar isso. Pô, Moisés, né? Porque tinha uma missão ali, Jesus e tal. Sim. Só que será que a gente não tá com os nossos ouvidos... Nós, como mães, a gente não tá com os nossos ouvidos tampados diante dessas tantas coisas que acontecem, né? Tantas distrações que a gente ainda não entendeu. Sim. Que também os nossos filhos têm um papel... fundamental para levar as boas novas do Evangelho, para fazer a obra do Senhor nesse mundo. Então, e aí cai por terra essa mentalidade de que naquela época era assim. Só que hoje continua sendo. E que é a educação e a instrução dos caminhos do Senhor de forma intencional. Existe uma intenção. Tudo que a gente ensina ou tudo que a gente instrui tem uma intenção. Sim. Sim. E quando a gente pega essas mulheres de Deus, elas fizeram isso na intencionalidade, não negligenciaram essa questão de ser mãe. Até mesmo a mãe de Moisés fazendo essa entrega, tendo essa ação de colocar ele no rio, porque na verdade ou era aquilo ou era a morte na certa. Sim, entendeu? Exatamente. Mas o ponto é que assim, ela eu não tô dizendo que ela sabia, né, que Moisés ia ser o Moisés. Sim. O ponto é que mesmo, independente disso, todos nós, e principalmente você que é mãe, que está nos ouvindo, você tem que entender que os nossos filhos fazem parte do plano de Deus. Sim. Do plano único. Só existe um plano. Sempre existiu só um plano, né? Exato. E, logicamente, que ela amava o filho, não queria ver o filho morrer. Sim. Mas a fé dela fez ela pôr o filho num cesto. Não à toa chama Moisés, né? Mas pôs o filho no cesto, ok? Porque pôs na água, bonito, né? Pôs na água e a irmã acompanhou e tal. E ela ainda serviu pra ajudar. Viu o filho chamar outra mulher de mãe, sendo a mãe, mas fez tudo o que uma mãe deveria fazer. Exatamente. Uma mãe hebreia, né? E ela foi de fato mãe, até que um dia ela pôde explicar pro filho toda a história e tal. Sim. E aí a gente vê mais pra frente o Moisés tendo aquele dilema que ele teve. Mas pra não ir longe... Mas mãe é essa, né? É o que faz o que é necessário, né? Sim. É o que faz o que é necessário. Se a gente pegar aquelas duas mães de Salomão, também foi a mesma coisa. Sim. Né? Sim. Porque a mãe verdadeira, no dilema... Do dilema. Tipo, não vou sacrificar meu filho. Porque a outra falou, já que o meu morreu, que morro dela também. A mãe... Nesse dilema de falar, poxa, ele vai matar o outro, vai dividir. Eu prefiro que ele conviva com a outra. Cara, eu sou mãe. Eu quero que aquele ser viva. Mas você sabe que essa história traz uma lição pra nós muito interessante grande dos nossos dias. Porque o que você vê hoje em dia é mães super protetoras com os filhos. Sim. Mas existe uma distinção em você entender a proteção que você tem que ter pelo seu filho e entender você desenvolver a maternidade. Existe uma distinção entre a maternidade da mulher e o filho. Porque ser mãe é mais do que você endeusar o filho ali. Porque é isso que vai acontecer se você não entender o que é ser mãe. Vou pegar a minha mãe como exemplo. Tá. Minha mãe, ela tinha 4 filhos. Mas todos os amigos dos filhos que chegavam em casa, ela tratava como filho. E olha todos aí, eles respeitavam, todos eles até hoje respeitam a minha mãe. E tem a minha mãe, acredito, muitos têm a minha mãe assim como um exemplo e tudo mais. Uma referência. Porque ela sempre tinha uma postura de mãe. Na hora de ensinar, na hora de falar da palavra, na hora de orar por eles até. Exatamente. Mas porque ela entendeu, eu acho, né? Tô falando quem vê, da sua né? percepção. Ela entendeu que ser mãe não tinha a ver com os filhos dela, mas tinha a ver com o que ela se tornou. Sim. Que é outra parada. E engraçado porque... Ou seja, o senso de maternidade dela atingia outros. É isso que você quer dizer. Sim, porque é como se a natureza da feminilidade dela mudou. Sim. Entendeu? Se até então ser mulher dizia respeito à beleza, à sedução, o que tudo a mulher tem, exatamente, ok? Agora, como mãe, ela tinha outras qualidades. Não à toa, não sei se você já reparou, tem mulher que depois se torna mãe e aprende a cozinhar. Exatamente. E aí eu sei que muita gente vai falar, você tá querendo dizer que mulher na cozinha? Não é isso que eu tô falando. É porque pra mãe... E não tô falando de cozinhar absurdo, porque minha mãe nunca foi uma cozinheira de fazer, a gente até brinca muito disso lá em casa. Mas o básico de, tipo assim, de nutrir os filhos... Minha mãe faz... E ser mãe também, isso, e tudo isso que e minha esposa se tornou isso. Minha esposa, no começo...
cozinhava normalzinho. Com filhos agora, tem hora que minha esposa eu falo, não é possível. Vai vir uma frota aí, eu não tô sabendo. Você tá alimentando a Vikings aqui. Minha esposa faz comida pra 10 se deixar. Mas isso que você tá falando também, Leandro, me leva a um pensamento aqui que... Que pensamento, Renato? Que a maternidade, ser mãe, Carol, excede a capacidade de gerar. Sim. Né? Sim. Porque muitas mães, isso é um fato muito bem, assim, relatado naquele filme O Curioso Caso de Benjamin Button, que a mãe dele era uma mãe negra, ela era estéril, mas ela era mãe. Sim. Né? Ela tinha esse dom da maternidade. Não, porque ela nasceu pra ser mãe, cara. Ele fala isso no filme, né? Até porque você vai pegar quantas pessoas a gente conhece que é mãe de filho adotivo. Isso, nesse ponto que eu Outra coisa, Jesus tá na cruz e ele vê o João e Maria e ele diz o quê? Tá aí o seu filho. Tá aí o seu filho. Exatamente. E tá aí a sua mãe. Ele expande. A maternidade não tem a ver... E se as mulheres entenderem isso, um monte de problema tá resolvido. Exatamente. Entendeu? Um monte de problema dentro de casa tá resolvido, porque a mulher vai encontrar a missão. Porque no fim a maternidade é isso, a missão. É a mulher virtuosa, Leandro. É a mulher virtuosa. Do texto que a mãe leu hoje. Gloriosa Carol leu aqui pra nós. Mas agora eu quero saber o seguinte, Carol. Faremos... entrevistas. Não. Vamos ligar? Fazer entrevistas? Faremos o que... Tem uma surpresa, pessoal. Temos uma surpresa no programa de hoje. Temos uma surpresa no programa de hoje. E... Sua mãe atende outros telefones, Carol? Porque vai ter que ligar do meu aqui, Eu acho que ela tá ouvindo. Eu acho que ela tá nos ouvindo. Então já passa aí o contato do garoto. Vou passar. Então você me manda via WhatsApp que nós vamos ligar pra sua mãe agora. Vou passar. Mãe, fica aí. Ai, meu Deus, tô com frio na barriga. Não, pode botar. Hoje nós vamos... Então, o quadro especial hoje aqui, nós falaremos com as mamães ou de alguns... Olha aí, ó. Porque o Renato tá com medo, Leandro, não sei. Não sei. Tem alguma capivara aí que a gente precisa pegar. Cara, você me mandou? Mandei no Tem nosso... que ser agilidade. Mandei, cara. Mandou aqui, ó. Eu vou avisar pra ela mandado aqui, ó. Antes, né? Vou avisar, mãe, vou te Dona ligar. Feliciana. É Dona Sebastiana. Mãe, vou te ligar. Ela deve estar ouvindo. Ela tá preparada já, tá preparada. Só dá o delay aí, só dá o tempo do delay, Leandro. Já pode ligar. A minha mamãe é... Estamos chamando. É ouvinte. Vamos ver agora, vamos ver. Será que vai dar certo? Vai atender. Eu falei não pra ela. Não diga alô, diga alô, Feliz Dia Cristina. das Mães. Cadê a mamãe? Alô? Ô, pai. Mas peraí, Carol. Oi? Alô? Oi, pai, desliga. Depois eu falo, tchau. Carol, o que aconteceu? Não tô entendendo. Não sei por que meu pai atendeu. Um casal que você fica ali. Você passou o telefone da mamãe ou do papai? Da mamãe. Mas e aí? Agora vai pra sua. Pediu? Você não pediu pra ele pra passar pra mamãe? Porque... eu não sei. Eles não moram juntos? Ela se apavorou. Pô, eu não acredito. Liga de novo, Leandro. Pode ligar de novo. Liga de novo? Pede, você vai pedir pra ele passar? Vou falar aqui, ó. Pô, pelo amor de Deus. Isso aqui é programa ao vivo. Liga pra Dona Maria do Sorriso. Não. Minha mãe? Dona Maria do Sorriso é problema. Hoje tô sabendo que Dona Maria do Sorriso é... Tá com vai trazer a capivara do Renato. É problema. Pensa nesse garotinho. O quê? Crescendo em Mauá. Enquanto a gente liga aí pra Dona Sebastiana, eu vou ver se ela quer falar. Alô? Oi, filho. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e aí? Benção. Benção, graças a Deus. Abençoe. Você tá ao vivo na mesa cast, então muito cuidado. Tudo bem, Dona Sebastiana? Dona Érica, é a mãe do Leandro. É minha mãe agora. Dona Sebastiana. Ah, não, é a sua mãe que está ligando? É a minha mãe agora. Dona Érica, me perdoa, eu confundi aqui, me perdoe. Tudo bem, mãe? Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Você tá ouvindo o nosso podcast? Que eu tava ouvindo, então tá... entendi. Então ouça pelo telefone. Estou aqui agora, estamos ao vivo com Carol e Renata aqui. E Renato. Sim. Estamos aqui. Você tá ouvindo Carol, a voz deles, não está? Tá me ouvindo?
Agora não estou, agora eu estou ouvindo isso. Mas para quem está ouvindo a gente aqui, a dona Érica já participou, inclusive, presencialmente de um programa com a gente, quando na época dos programas antigos. A época de papai. Olha aí, ó. Ô, mãe, em primeiro lugar, assim, eu já falei pra Carol que você gosta muito dela, né? Gosto. E eu, Gosto de todos. Inclusive, eu falei pro Leandro que, na ocasião que eu tive o contato ali de como tá a família da senhora, hoje é muito linda a sua família. Eu acho que o que a senhora fez, né, o seu papel... Plantou, né? Esteticamente, que ela quer dizer. Não... eu acho que quando a senhora olha para tudo isso, imagino que eu gostaria de, no futuro, ter isso, olhar para minha família e falar, fiz um bom trabalho. Não, eu acho que a senhora... O Luca não vai ser tão bonito quanto eu. Eu acho que a senhora pensa assim, não, dona Érica? A misericórdia do Senhor, né? Mas com certeza, né? A graça do Senhor que nos alcançou e de vê-los, né? Na presença, principalmente na presença do Senhor, aquilo que vocês falaram aí, que isso que é importante, né? Sim. Aleluia. Os filhos, a gente tem realmente uma missão de levar esses filhos ao Senhor, né? De juntos, o esposo, a esposa, né? Sim. E temos um papel, o papel da mulher de Provérbios 31, com certeza, é um papel que a gente precisa estar sempre lendo, sempre tentando, apesar da gente, às vezes, olhar e achar que é tão difícil, mas com a graça do Senhor, como o que a gente precisa fazer é temer ao Senhor e assim seremos elogiadas, né? Sim. E que o Senhor nos ajude nesse papel. E o elogio não para o nosso ego, né? Porque eu acho que essa é a separação. É o elogio porque a gente teme ao Senhor e a gente faz porque é a vontade dele, né? Porque senão o elogio é para o nosso ego. Ah, que legal, eu fiz isso. E colocar os nossos filhos como estandarte da nossa... ação, e é pela graça e misericórdia do Senhor, né? Porque a gente teme e precisa temer ao Senhor, né? Com certeza. Ô, mãe, agora fala um negócio aí. Tá um papinho muito adoçado. Agora eu quero fazer uma pergunta. É a pergunta que não quer calar, que a gente fazia aqui nos bastidores. Como era menino Lelê? Te deu muito trabalho? Como é que foi criar esta preciosidade aqui do Senhor Jesus Cristo? Fale para nós, não nos esconda nada. Então, vocês vão querer que eu fale alguma coisa para depois vocês ficarem usando, mas... Não. Não, o Leandro não deu muito trabalho para ser criado, não. Graças a Deus, nenhum deles, né? Assim, lógico, deram os trabalhos que uma criança dá, o tempo que precisa... você precisa dispor, né, para isso, ter paciência também na hora da paciência. O único trabalho do Leandro é que ele amava trazer muitos amigos para casa, né? Sim. Então, passou de todo tipo de pessoa, que todos os músicos, às vezes as pessoas chegam e, eu conheço a senhora, né? Eu já dormi lá na sua casa, a senhora já passou camisa para mim, e eu nem lembro. Aí eu falo, que legal, né, mas nem lembro mesmo. É o café naquele copo americano, Érica. Né? Ô mãe, agora eu quero saber o seguinte. Qual é o dia mais, assim, o dia mais marcante da minha vida, da sua vida como mãe? Qual foi o dia que você falou assim, esse dia virou a chave? Teve algum? Eu nunca te perguntei isso. Da vida dos filhos? Não, de ser mãe. Qual foi o dia que você falou assim, agora mudou o negócio, hein? Eu não tinha percebido. Aquele dia que você foi chamada na diretoria. Não, porque você foi mãe novinha também, né? Tem esse fato também. Muito nova. Mas diferente da Carol, eu tinha um sonho de ser mãe. Olha aí, ó. Sempre, né? Então, quando eu entrava, eu era muito menina ainda, e eu entrava num ônibus, então eu ia pensando assim, eu vou ter que chegar em casa. E eram uns nomes horríveis, tá, gente? Nomes de livros que eu li, eu sempre gostei muito de ler. Então eu falava, o Cadiuel, preciso fazer comida pro Cadiuel. Eram os nomes, assim, ainda lembro dos Cadiuel. Nomes, né? Muito obrigada, dona Érica. Lavar roupa, E, então, que era um nome de um livro indígena, lá de índios que eu li. E, então, assim, eu sempre tive esse sonho. Então, quando eu vi, né, assim, mudou a chave na hora que você fica sabendo que você é mãe, já muda uma chave. Sim. E no momento que você olha para aquela criança, né, e você vê, faz parte, como que pode vir, né, então aquilo mudou totalmente, né, o amor que você tem, né, eu não sou uma pessoa muito
do carinho, assim, talvez. Não sou uma pessoa muito mimosa, emocional, assim, né? Mas emocional, mas assim, aquilo realmente mudou totalmente a minha vida. A partir dali eu fui mais mãe, acho, do que qualquer outra coisa, e acho que até hoje o que eu gosto de ser e o que eu sou com prazer é ser mãe. Agora a pergunta que eu sei a resposta, mas eu vou fazer aqui de uma vez por todas. Não. O preferido é o... Começa com... Quem é? São todos os preferidos. Aê, boa resposta. Boa resposta. Tá bom, muito bem, mãe. Feliz Dia das Mães amanhã. Amanhã, logicamente, que a gente vai se ver, mas tenha um Feliz Dia das Mães. Obrigado por atender, diferente de algumas mães aqui e tal. Mas tudo bem, mãe. Fica com Deus. Valeu, hein, mãe? Um beijo, dona Érica. Um beijo pra Carol. Feliz Dia das Mães pra Carol. Obrigada. Pra Patrícia Érica também. Beijo. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Próxima ligação, Leandro. Sua mãe tá no gatilho? Tá. Jesus, São Mateus e gatilho. Meu Deus, não são boas associações. São Mateus e gatilho é meio complicado, hein, Renato? Vamos. Você não acha que é meio perigoso? Ainda tem mais uma aí pra gente fazer. Você pode ligar pra mamãe, Carol? Ela disse que sim. Vamos ligar pra mamãe. Vamos ligar para a dona Sebastiana. Agora. Que alegria. Agora tô ansioso. Diga Feliz Dia das Mães. Carol. Puxa o assunto com ela, Carol. Alô? Oi, mamãe. Pois Dona não, Sebastiana. vai. Mãe, estamos ao vivo aqui no programa, a senhora deve estar assistindo. Tá muito baixinho, eu não tô te ouvindo direito. Mãe, tá me ouvindo? Mãe? Tá baixa a ligação. Aumenta aí o volume. É que minha mãe já tem ela tem 75 anos. Nova. Uma chofem. Mãe, me ouve? Tira do sarro. Mãe, É. a senhora está ao vivo no nosso programa. Assim? Mãe, agora não é hora de brigar, não, tá? Não. Ouça pelo Só pelo celular. Só pelo celular. Eu tô ouvindo pelo celular mesmo, pode falar. Mãe, primeiro, feliz Dia das Mães. Obrigada. A gente tá aqui fazendo especial do Dia das Mães e aí a gente tem algumas perguntinhas para fazer pra senhora. Sim, pode perguntar. Pergunta aí, Leandro. Se eu puder responder. Dona Sebastiana, é um prazer estar falando com a senhora, não é? A gente convive diariamente com a Carol, coisa que a senhora já faz desde muito tempo, não é fácil. Exatamente. A gente primeiramente quer te parabenizar. Uma guerreira. Parabéns, viu? Idiota. Parabéns pela filha. Tá Sim, obrigada. E me diz uma coisa. Especial, ela é muito especial na minha vida. Na nossa também. Ela vai chorar. Eu passei um texto pra ela. Eu falei, mãe, a senhora tem que falar essas coisas. Não vai dar pra estar falando nesse momento, mas ela tem uma história muito bonita de vida. É verdade. Sim. A gente sabe. Agora me diz uma coisa, fala um dia muito especial, um dia daqueles. Pode falar uma das travessuras da Carol. Exatamente. Eu fui uma criança muito tranquila, querida. Deixa ela falar. Fala, mãe. Alguma coisa que a senhora lembra. Mas eu tô ouvindo bem baixinho vocês, não tá dando pra definir direito. É o técnico do áudio aqui, dona Sebastiana. Ele já tá no outro volume aqui. Ô mãe. O que a senhora lembra de mim? Alguma característica? Tá me ouvindo? Da minha infância. Ih, tem tantas. Diga uma. Tem tantas. Eu posso contar do Pierce? Pode. Por favor, conta essa, dona Sebastiana, conta essa. O Pierce, assim, na adolescência dela, ela me chegou aqui com um Pierce minúsculo. Onde? Aí eu entrei em pânico, em desespero, porque eu sempre fui bem conservadora. E assim, para mim, o mundo tinha caído em cima de mim, naquele dia. E eu ainda ouvi ela falando com a amiga no telefone, colocou um pequeno, que era para mim e para minha mãe ir acostumando, entendeu? Olha aí, ó. Foi pior ainda aquelas palavras dela. Dona Sebastiana, o próximo passo é ser uma tatuagem. Mas e aí, mandou tirar? Não, ouvindo. Tamo ouvindo. A higiene, quando ela procurou o buraquinho do piercing, não existia mais. Olha aí, ó. Deus é demais, não é, dona Sebastiana? Olha aí, ó. Milagre de Deus aí. Olha o milagre. Isso é Deus. Você tá vendo, Leandro? Não, gente, mas isso a gente tá falando de há 20 anos atrás, tá?
É você, Carol. De hoje? Com toda essa... Você, minha filha, é claro que você não é perfeito como todos nós. Exato. Você é muito especial na minha vida, na nossa família. Bênção você sabe Senhor. disso? Glória a Deus. Ó, deixa eu falar uma coisa, e aí falar agora aqui no ar, Carol, sobre a minha mãe. Sim. A minha mãe, mesmo tendo passado por muitas dificuldades, muitas, né, no decorrer da vida, ela não deixou transparecer pra gente... Nada. E ela é uma mulher muito forte, que mesmo diante dos problemas, das dificuldades, ela tem um temor e ela tem um refúgio no Senhor, que é algo que... Ai, para de ser idiota! Que é algo que é de ensino para mim, para minha irmã, enfim, que a gente até brinca, que às vezes a gente não tem tanta... E aí eu acho que é um contraponto em relação a eu chorar e ser emotiva, e eu ser forte em muitas questões e não ser tão melindrosa em tantas questões. Porque a minha mãe ensinou isso pra gente. Ela sempre ensinou a gente a olha pro lado, ver que o seu problema não é tão grande quando você olha pro lado, né? Então, mãe, obrigada, viu? A senhora é um exemplo de mãe para nossa vida. E uma coisa que eu sempre ensinei para elas, meninos aí. Sim. É que a gente nunca deve viver pela emoção, sim pela razão. Isso aí é algo que eu sempre coloquei na vida delas, né? E eu vejo elas mulheres fortes, têm seus momentos de fraqueza como todos nós. E são. Mas elas são as meninas fortes, batalhadoras, andam dentro da justiça de Deus. Sim. Eu vejo isso a cada dia. Bênção do Senhor. E é isso, tem muitas histórias assim, exatamente, da adolescência, mas já passou, eu procuro não lembrar do que passou. Exatamente. Ô mãe, Dona a senhora me acha uma boa mãe? Mãe, a senhora me acha uma boa mãe? Isso é arriscado. A senhora me acha uma boa mãe? Sim, demais. Aê, passou no teste! Parabéns, Carol. Deixa eu falar uma coisa pro Leandro, que eu nunca esqueci. Tava até comentando com a Camila. Vixe. Meu Deus. No dia da colação de grau de vocês, ele fez uma homenagem à mãe assim, que eu nunca esqueci. Não sei se ele lembra. Não, pelo jeito não. Ele levantou o canudo e falou: mãe, valeu a pena o feijão com ovo que nós comemos. Não foi assim. Aqui. Mas não foi a gente, né, mãe? Não sei se ele lembra desse episódio, mas eu nunca esqueci. Foi você, Leandro? Olha só, dona Sebastiana, eu fico muito feliz a senhora lembrar da colação de grau, mas esse discurso aí não fui eu, foi um outro menino. Mas foi alguém que falou pra mãe. Mesmo? Mas foi alguém que falou pra mãe. Na minha cabeça era você. Não, sim, existiu. Eu fiz um outro discurso muito... Raul Seixas. Foi meio Raul Seixas. Eu lembro de... Mas eu sei do que a senhora tá falando, eu lembro disso aí. E foi eu não lembro do nome dele. Mas eu sei, eu lembro desse dia e realmente houve esse discurso por parte de um rapaz que fazia jornalismo. Mas é verdade, teve isso aí mesmo. E eu também lembro, foi muito emocionante este momento. Lembro, na minha cabeça seria você mesmo. Mas... Uma coisa que eu gravei assim, então... Sim. Desculpa aí. Não, imagina. Ele nem gosta de ovo. Mas esse... Eu também comi muito ovo, só não falei da minha mãe na colação. Dona Sebastiana, meus parabéns pelo seu dia amanhã. Feliz Dia das Mães. Muito obrigado por ter criado essa peça rara que a senhora criou. Sim. E espero que outras mães criem peças raras como essa, viu? Que Deus abençoe a senhora. Um beijo, mãe, te amo. Eu sempre falo para minhas filhas, né? Elas falam que eu sou forte em alguns momentos, eu sou uma pessoa muito forte, mas eu vejo assim, que é Deus que me faz forte. Eu mesmo não sou nada. Muito bem, sem a graça exatamente. de Deus, sem as bênçãos dele na minha vida. Glória a Deus. Nada, como qualquer outra pessoa. Aleluia. Ele que me fortalece, que me dá ânimo para prosseguir. Amém. Muitas vezes com desânimo, né? Então que ele continue dando muito ânimo pra senhora, viu, dona Sebastiana? Fica com Deus, viu? Eu recebo. Deus abençoe, então. Beijo, mãe. Um grande beijo. É só isso? Só. Fica com Deus. A gente queria conversar Deus mais. abençoe vocês aí. Amém. Valeu. Tchau. Nesse programa hoje. Tchau, mãe. Que hora que termina, cara? Acaba logo mais, dona Sebastiana. Acaba logo. Desculpa que tá ao vivo, gente. Beijo. Valeu. Tchau. E ó, Carol, legal, hein? Liga o ar aí. Que legal. Vamos pôr no ar aqui. Vamos. Liga o ar aí. Ô, Leandro. A gente já tá na cozinha de minha casa. mãe. O que você achou, Renato? Achei, cara, maravilhoso. Do Pierce. Eu achei uma história eterna essa daí. Você vai... Olha, cara.
Quem diria, hein, Leandro? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Tá o buraco até hoje. Quem diria? Quem diria? Bom, infelizmente, a minha mãe não vai conseguir falar. Ela tá falando comigo desde manhã que não vai conseguir falar e, de fato, eu confirmei aqui, ela não vai. Mas, vamos ligar pra quem, Leandro? Pra quem? Patrícia. Pra outra mãe que faz parte da vida de Renato. Exatamente. Por favor, Leandro. Mas há de se dizer... Sim. Mande aí a sua homenagem pra sua mãe. Sim, mãe, muito obrigado por você ser quem você é, quem você foi na minha vida. Eu não teria me tornado esta preciosidade também se não fosse seus ensinamentos, se não fosse a sua dedicação, né? O seu zelo pela palavra do Senhor, né? Que era, de fato, era perceptível, era visível, né? Olha lá, tá no ar. Quem falou? Alô? Alô? É uma homenagem. Alô, Patrícia? Alô? Alô? Patrícia. Pati? Hello, Moto. Meu Deus, é uma artista. Aí. Muita desenvoltura. E aí, você tá bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, olha aqui, essa aqui é a parte que estava destinada a Feliz Dia das Mães de mãe de Renato. Porém, mas como mãe de Renato não poderá, ela não passamos para você o Feliz Dia das Mães, que é cota, né? É uma cota para cada um aqui. Exatamente. E a do Renato tá para ti agora, o Pati. Entendi, perfeito. É uma honra. Ô, Pati. Fazer parte aí da cota de minha sogra. Diga. Exatamente. Então conta aqui um pouco pra gente como é, né? Foi uma pergunta que a gente fez aqui pra Carol, mas fala aí, como que foi a Pati depois da maternidade? O que era a Pati antes de ser mãe e o que se tornou, né, a Pati depois da maternidade? Conta aí pra gente um pouco. Please, Dom. Rapaz, eu costumo dizer que eu não floreio essa questão da maternidade. Não floreia. Não floreio. Mas, inclusive nesse momento agora eu tô tendo que pedir licença pra uma garotinha que tá sentada em cima de mim aqui me atrapalhando um pouco. Peraí. Algo bem tranquilo. Sim. A maternidade é algo muito tranquilo. Eu sempre quis muito ser mãe. E além de querer ser mãe, eu sempre pensei em ter pelo menos 2 filhos, porque eu sou filha única e nunca achei legal ser filha única. Então, eu falava, teremos 2. Renato dizia que seriam 5. Já mudou de ideia, Renato? Sim. Mas... Sim. Não, há que se diga também que é o seguinte, sonhar ser mãe é uma coisa, agora sonhar ser mãe de filhos de Renato, aí... É outra coisa. É bem diferente. Ainda mais quando os filhos vêm com a versão chorona dele. Aí o negócio é complicado. Sim. Versão chorona? Sim. Peraí, senhora. Sim. A minha filha tomou o fone da minha orelha, peraí. Conte a história da minha mãe. O Renato, não, peraí. A da sua mãe, eu lembro do seu pai também contando essa história. Essa versão aí é contada por todos da família. Cuidado. Então conte a história. Chorão, calma aí. Tem alguma trilha parecida? Tem trilha assim, não, mas... De suspense, porque o Renato chorar, Paty, então ele chorou tudo da infância, né? Carol. Nossa. Fala, amiga. Cuidado. O Renato, ele chorou tudo que ele tinha pra chorar na infância, até o pai dele mostrar-lhe o amor que ele tinha por ele. E aí depois dessa amostragem, ele nunca mais chorou. Ele chorou quando o Arthur chegou em casa. Não, a história é a seguinte, é que eu chorava demais. Demais mesmo. Chegaram a me levar no médico pra ver. É verdade. Essa parte do médico eu não sabia. A Cassiele tá aí? Não tá. Então, chegaram a me levar no médico. O médico me examinou e falou, olha, não tem nada, absolutamente nada. Mas não é possível. Aí minha mãe falava assim, não é possível. Aí passaram na casa do seu José, contaram a história pro vizinho do seu José. Aí ele falou, vou te dar uma dica. Tem um pé de goiabeira ali, tira uma varinha e quando é a próxima vez que ele chorar, você bate nele, você dá nele. E foi isso que aconteceu. E desde então, nunca mais chorou. As minhas lágrimas secaram. Até hoje. A fonte secou. Pé de goiabeira. A fonte secou. Isso é verdade. Isso é uma história verdadeira. A história é que ele chegava no portão
botava as mãos na grade do portão, ficava e chorando, não era chorando. Levar no médico, Carol, isso é verdade. Os vizinhos achavam que ele tava espancando a criança. Agora é o menino chorão. Ele vai ser apelidado como menino chorão. O menino chorão. Sim. Paty, então, Paty, um feliz Dia das Mães pra você, viu? Muito, muito legal aí ver a sua caminhada e crescimento como mãe. E a gente vê aí, né, como o Renato tem colaborado, ou também não, né, com a sua maternidade aí. Exatamente. Mas eu acho que a Paty falou um ponto que é bem interessante, né, que é desafiador ser mãe, mas é desafiador porque a preocupação, e eu conheço a Paty e o Renato, né, amigos da nossa família e tal há anos, é a preocupação de conduzi-los pelo caminho que precisa ser caminhado. E isso requer esforço, e o esforço dói. Mundo, né? Então, e o esforço dói, né, Paty? Então, e aí é o contraponto da criança, que já nasce ali, né, com algumas questões que a gente precisa instruir, e que a gente tem que estar ali para instruir, dar trabalho. Então, a maternidade não educar. É isso aí. Então, que Deus abençoe sua vida, continue te dando muita força, muito ânimo para educar essa garotada aí, ok? E que você e o Renato consigam cumprir aí com toda a missão de vocês, tá bom? Sim. Feliz Dia das Mães, Paty. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Fala beijo. Beijo, Maria. Muito bem, olha aí, é um dia especial, né? Que bom, que bom, que bom. Então é isso. Esperamos ter de alguma forma colaborado com a sua visão sobre a maternidade. Então você que é mulher, um feliz Dia das Mães pra você, que você realmente encare essa função como uma missão, entendendo mesmo como não existe nada maior que você possa fazer nessa vida do que educar e criar uma criança, não é mesmo, Carol? Exatamente. Isso aí. Então, que Deus abençoe a sua vida, certo? E não somente dizer isso, Renato. Não. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Pode falar. Que é o seguinte, pra encerrar o nosso podcast, uma coisa importante. Porque entre nós temos uma mãe. E não poderíamos deixar passar... Em branco. Isso, não é verdade? Sem falar com a sem linhagem. Mandar... Sim. Sem algum áudio da voz do arcanjo. Daquele que já é, cara, um missionário, velho. Amém. Aonde ele está? Quem é, Leandro? É o arquivo confidencial. Peraí. Você está! No arquivo confidencial. Peraí. A técnica falhou. Falhou é pouca coisa. Mas não, vai ser quem coisa sabe rápida. faz ao vivo. Aí. Mãe, eu te amo e eu desejo pra você um feliz Dia das Mães. Obrigado pelo seu carinho e todo o seu cuidado que você tem por mim e pela Helena. Eu te amo mais que tudo, tá? Feliz Dia das Mães. Eu te amo, uma meu amor. Uma salva de palmas. Que isso, cara. Eu te amo, filho. Amo você também, Lelê. Olha Lelena. Só, agradecer a participação de Luquita e também, especialmente, do papai que fez ele enviar essa mensagem. Obrigada, meu amor, te amo. Que Deus abençoe. Até porque eu só sou mãe por causa do meu marido, meu amor. E filhos lindos. Olha aí, ó. Não, lindos aí é milagre de Deus, né? Vamos combinar que o lindo, né? Então, a todas as mães, um feliz Dia das Mães. Você que nos assistiu até agora, tenha um ótimo Dia das Mães. Aproveite. Diga à sua mãe que você a ama. Mande aí as suas palavras de bênção para sua mãe, para sua esposa. Sim. Também diga a mesma coisa para a minha esposa, a Bárbara. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe. Sim. Também me deu filhos lindos e maravilhosos. Isso também graças são milagres. A beleza deles é conta dela. Então que Deus nos abençoe e abençoe fortemente a minha esposa e a todos os nossos familiares. Exato. Feliz Dia das Mães. A todas as mamães. Deus abençoe.